Lembrar, como eu falei, que essa doença acontece em um homem a cada 6. Mas provavelmente, se a gente for olhar homens acima de 80, 90 anos de idade, eu diria que mais de 50 a 70% devem ter câncer de próstata, mas muitas vezes o tumor é muito mais um hospedeiro. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Tati Diniz e esse é mais um episódio do Espelho Meu em parceria com o Instituto Vencer o Câncer. E hoje a gente está aqui para encerrar o Novembro Azul. Eu não sei se todo mundo tem conhecimento, mas esse mês é um mês de conscientização do câncer de próstata. E a gente está com um convidado muito especial. Eu estou muito honrada, muito feliz de estar aqui com ele hoje, que é o meu xodó, tá, gente? Isso tudo aqui não existiria se não fosse ele. Então estamos aqui com o ilustríssimo Dr. Fernando Maluf. Olá, é um prazer estar aqui, poder falar com a Tati, que eu tenho muito carinho, muito amor, e falar de um tema tão importante, que é o câncer de próstata, o câncer mais comum do homem, o câncer que envolve, pelo menos durante a vida, 1 em cada 6 homens, provavelmente até mais do que isso. Um câncer que acontece para cada 70 mil brasileiros por ano e que no mundo, né, atinge quase 2 milhões de pessoas por ano. Dr. Fernando, eu tenho uma frase sempre que eu levo comigo, que é uma frase do senhor, que é: quem procura, cura. E o câncer de próstata, ele tem uma questão do homem de ter medo de fazer o exame, de postergar para fazer o exame. Então, assim, primeiro eu queria desmistificar isso. A gente está aqui num quadro que é para falar sobre... a gente fala tanto sobre os detalhes e a forma com que a gente pode cuidar da gente. E eu acho que também temos que falar para os homens e explicar um pouquinho como funciona e tirar esse medo todo, né? Muito importante, né? Essa doença, como eu falei, a mais comum doença maligna que acomete os homens, é uma situação que na maioria das vezes, quando diagnosticada de forma precoce, é altissimamente curável. Nós estamos falando de chances de cura da ordem de 95%. Mas a cura vem, geralmente, de quando a gente é mais esperto que o tumor. De quando a gente consegue encontrar o tumor ainda numa fase que ele não é tão agressivo, numa fase que ele não é tão grande, numa fase ainda que ele está restrito ao órgão, no caso, a próstata. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente fica mais esperto que o tumor? A gente faz os exames chamados de rastreamento, ou popularmente chamado preventivos. Esses 2 exames são muito simples. Um é o exame do PSA, que é um exame de sangue, e o outro exame é o toque retal, que é um exame que demora por volta de 7 segundos. É um exame como parte do exame físico, como auscultar um coração, checar a pressão, auscultar um pulmão. E esses 2 exames são complementares. O que eu quero dizer com isso? Tem tumores de próstata, que a suspeita vem do PSA aumentado. Tem tumores de próstata que a suspeita vem do toque retal, mostrando um nódulozinho, uma irregularidade, um endurecimento. E tem tumores que podem vir da suspeita dessas 2 coisas. Portanto, um complementa o outro. Porque uma pergunta muito frequente é: isso ao PSA está tudo bem fazer? A resposta é não, não está tudo bem fazer. Porque você pode perder pelo menos 30% dos casos, 40% dos casos, onde o PSA é baixo, mas o toque percebe uma alteração, e isso acontece em tumores até piores e mais agressivos, porque é um tumor que não expressa PSA. Portanto, você percebe ele no exame físico e não no exame de sangue. Portanto, essas 2 coisas são muito importantes, né? Esse preconceito é uma coisa hoje que deve literalmente acabar. Já vem melhorando, mas ele tem que acabar. Eu falo que o homem que é homem, no sentido amplo da palavra, é o homem que preza pela sua saúde e preza por quem ele ama. Porque se ele não tiver saúde, como é que ele vai cuidar de quem ele ama de verdade?
Então esses dois exames são muito importantes. Eles são feitos a partir dos 50 anos de idade, anualmente. Ou em quem é de raça negra, ou que tem um histórico familiar muito forte, por exemplo, um irmão, um pai, um avô, ou quem tenha as raras síndromes genéticas, que outra vez tem uma relação com essa doença, aí o ideal é que comece 5 anos antes, a partir dos 45 anos de idade. Bom, no Espelho Meu a gente fala muito sobre a vaidade, sobre os medos que a gente tem ou a forma de melhorar a vida do paciente durante o tratamento. Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é como é esse tratamento, para a gente explicar um pouquinho e também para a gente tirar este mito. Eu li recentemente de que um dos maiores medos do homem é da impotência. Né? E a gente fala muito pouco sobre isso, eu acho que vira um tabu, né? Então eu acho que eu queria abrir esse espaço para realmente o senhor explicar, para a gente poder desmistificar. Isso é super importante. Então assim, a gente tem de cada 10 casos diagnosticados de câncer de próstata, 3 a 4 que nada precisa ser feito. Pode parecer estranho, mas são tumores tão indolentes, tão pouco agressivos, tão pequenininhos, que você pode aguardar, fazendo o que a gente chama de monitorização. Né? Chama-se a técnica observação vigilante. Não é assim, volta daqui 5 anos. Você vê aquele homem a cada mais ou menos 4, 6 meses, checando os exames de PSA, avaliando a parte do toque retal, fazendo novas imagens e também uma nova biópsia. Então, para esse homem, a vida é normal e ele não tem risco de nenhum efeito colateral porque não está sendo submetido a nenhum tratamento. Os outros 70% a 60% vão precisar de tratamento porque são tumores que merecem uma atitude mais imediata. E aí nós temos a cirurgia e a radioterapia. A cirurgia tem uma chance de causar incontinência, que é aquela perda involuntária de urina, em boas mãos, da ordem de 7%. Ou seja, de cada 100 homens, 7 vão ter algum grau de incontinência urinária permanente. E que para isso tem solução. Tem fisioterapia pélvica, tem pequenas cirurgias, é uma cirurgia chamada sling, tem até um esfíncter artificial que mantém o homem seco. Mas outra vez, a grande maioria dos homens vai ter uma incontinência leve no começo e depois resolve. Impotência, a chance varia de 20% a 60%. Por que ela tem uma variação tão grande? Porque nem todos os homens, e lembra que essa é uma doença de pessoas de mais idade, chegam ou têm a mesma potência no momento do diagnóstico. Tem homens que já têm uma impotência, leve, moderada, severa. Tem homens que não. Por isso que os números são tão elásticos. Para quem tem impotência por causa da cirurgia ou por causa da radioterapia, tem tratamentos também. Tem os vasodilatadores, tem as injeções penianas e tem até as próteses penianas, que no passado eram vistas com muito preconceito, porque eram aquelas próteses que já eram eretas ou semi-eretas e que hoje tem próteses que literalmente mimetizam a função peniana dessa parte normal. Ou seja, são próteses que o homem, quando vai ter a relação sexual, ele infla através do mecanismo interno e ele tem uma ereção que eu brinco que é de um menino de 18 anos. Aliás, vários homens falam para mim, Fernando, se eu soubesse eu tinha botado 20 anos para trás. E aí quando ele termina a relação, ele desinfla e o pênis fica mole. Diferente do que tinha no passado, que era uma prótese que tinha o mesmo tamanho. Então, ou seja, ficava aquela situação muito desagradável de ter aquele volume, né? Porque a prótese estava lá. Então isso melhorou muito, a prótese não é para todo mundo, e sim para aqueles homens que fizeram cirurgia ou radioterapia e que não resolveu a questão da ereção adequada com os remédios, seja as injeções intrapenianas ou os próprios remedinhos. E aí tem vários, tem Cialis, Viagra, tem Levitra, tem um monte desses por aí. Em termos de cuidado, sendo muito franco, a vida é normal com esses tratamentos, seja não fazer nada, operar ou irradiar. Então o homem pode tomar o seu vinho, pode tomar sua cerveja, obviamente com moderação, porque a gente sabe que o álcool em excesso faz mal para muita coisa e também para isso.
O homem deve fazer esporte. As pessoas perguntam se é ruim o homem com câncer de próstata andar de bicicleta, porque pode estimular, ou não tem nada de ruim. Qualquer esporte é excepcionalmente bem-vindo. O homem deve ter relação sexual. Tem gente que me pergunta se relação sexual pode estimular a próstata que não foi operada, ela crescer e espalhar o câncer. A resposta é não. E o homem pode, os homens vaidosos, e os homens estão ficando mais vaidosos, além de esporte, tomar seu vinho, se cuidar, emagrecer, dietas adequadas, também fazer tratamentos estéticos. Então, se aquele homem quer fazer um tratamento para a pele, se aquele homem quer fazer um peeling, um botox, não tem absolutamente nenhuma contraindicação. É vida absolutamente normal. E para aqueles homens que têm um tumor mais avançado, geralmente essas regras se mantêm. Atividade física para manter os músculos fortes e os ossos também. Tomar sol com moderação, mas é muito importante. Os tratamentos estéticos também podem ser feitos, ou seja, é uma vida que envolve processo de cura muito alto, e como eu falei, essa doença é curável em 95% das vezes, e também voltar a uma funcionalidade. Volte com uma autoestima, curado, de um modo muito positivo. Bom, então, como a gente pode perceber, tem muitos mitos, mas também tem todas essas soluções que estão à disposição dos pacientes. Agora, eu sempre faço essa pergunta e eu tenho uma luta muito grande em tornar as coisas muito acessíveis para todos. A questão da prótese, ela tem no SUS? Como é feito? Ou isso é uma cirurgia eletiva? Como funciona, Fernando? A prótese peniana, obviamente isso é uma área mais do urologista, eu sou oncologista, mas a gente trabalha com os melhores nomes do país, nos hospitais que a gente tem a felicidade de poder cuidar dos pacientes. O Albert Einstein, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Essas próteses não tem no SUS, são próteses infelizmente muito caras, essas melhores, porque elas são muito fisiológicas, elas, outra vez, estão, entre aspas, pequenininhas e murchas, sem atividade sexual, portanto ninguém percebe, e tem uma ereção fantástica quando a pessoa vai ter relação. Essas próteses são muito, muito caras, certamente não tem no SUS. São cirurgias eletivas, cirurgias pequenas, é uma cirurgia relativamente rápida de tempo e de rapidíssima recuperação, que o resultado é absolutamente fantástico. Mas outra vez, a prótese, eu diria que é a última solução. A gente tem e consegue muitas vezes resolver a questão da impotência com remédios. Infelizmente o SUS não tem. Aliás, eu diria, né, Tati, que o SUS não tem coisas até muito mais vitais do que a prótese peniana. Então a gente sabe que o SUS não tem, em termos de remédios para câncer de próstata, virtualmente todos os remédios, exceto a supressão hormonal e uma quimioterapia chamada docetaxel. Os outros remédios que foram aprovados porque aumentam a sobrevivência, que são novos hormônios, novas quimioterapias, drogas que a gente chama alvo-dirigidas e também agora os radiofármacos, nós temos para os pacientes que têm convênio, que representam só 1/4 da população, mas infelizmente a gente não tem disponível para quem está no SUS, infelizmente a gente não tem, que representa 75% das pessoas. É uma realidade muito triste, né? Então, Fernando, a gente fala muito sobre homens, mas eu acho que a gente tem que também lembrar que nós temos os transexuais, que também têm próstata e precisam fazer. Eu gostaria que o senhor explicasse também qual a necessidade, como funciona e se é exatamente tudo que o senhor falou agora. Isso é super importante. A gente não tem ainda na literatura tantos dados, tantos números, mas sim, eu acho que à medida que você tem próstata, tá certo? É super importante que essa avaliação seja feita. Então essa recomendação vale para os homens, vale para os transexuais, vale para todo mundo que tem, obviamente, próstata, né? Porque o câncer de próstata não escolhe a pessoa, né? Ele acontece. O fato de ter próstata já coloca a pessoa em algum risco. Lembrar, como eu falei, que essa doença acontece em um homem a cada 6. Mas provavelmente, se a gente for olhar homens acima de 80, 90 anos de idade, eu diria que mais de 50% a 70% devem ter câncer de próstata, mas muitas vezes o tumor é muito mais um hospedeiro. É algo que habita sem ameaçar do que algo que vai realmente ser algo
ameaçador. Sem palavras para agradecer, muito obrigada, é uma honra ter você aqui. Obrigado por me entrevistar, eu adorei. Mesmo. Eu tenho um grande carinho por você e eu agradeço você por estar trabalhando nesse projeto tão lindo do Vencer o Câncer, chamado Espelho Meu. Obrigada pela oportunidade. E estamos juntos. Estamos sempre. E, gente, o que a gente tira disso tudo é: quem procura, cura. Por favor, façam os exames sempre.